Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra. El soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran yo soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações, uma vez mais, a todos os meus fiéis seguidores. Esses que estão agarrados a mim, a videira verdadeira. Vocês já estão limpos, graças à mensagem que lhes anunciei. Se vocês se mantêm unidos a mim, eu me manterei unida a vocês. Se vocês se mantêm unidos a mim e obedecem tudo o que lhes ensinei, receberão do Pai Melquisedeque tudo o que pedirem. Se vocês trazem muito fruto e vivem realmente como discípulos meus, o Pai estará orgulhoso de vocês. Assim como Ele me ama, também eu amo vocês. Se obedecem tudo o que eu mandei, os amarei sempre, assim como o Pai me ama, porque eu o obedeço em tudo. Lhes digo tudo isso para que sejam tão felizes como eu. Eu o que quero é que vocês conheçam a Deus Pai e Deus Mãe em sua totalidade, para que possam ver que Deus sim existe e sim responde suas orações. Mas a chave sou eu. Tem que me amar e seguir todos os meus mandamentos, todos os meus mandatos, porque são tua certeza para a imortalidade de teu corpo mortal. Amém? Aleluia. No tema de hoje intitulado O propósito da segunda vinda de Cristo à Terra, vou lhes explicar por que eu estou aqui proclamando ser a segunda vinda de Cristo à Terra. Acredite, eu não sou uma pessoa que trata de se aproveitar dos demais. Eu sou muito temente a Deus Pai e não me atreveria a fazer mal a alguém. Eu sei que Deus existe e é por isso que eu digo com certeza de que eu sou Cristo na Terra. Também digo que o Cristo de 2000 anos atrás também foi mulher. E é por isso que não a aceitaram como o Cristo que viria salvar os homens, com a promessa da vida eterna. Homens machistas e mulheres rebeldes esperam a um homem, mas Cristo nunca poderia vir como um homem, porque sempre foi uma mulher e a esposa de Deus Pai. Nos últimos temas, viemos mostrando evidências de que Cristo é e sempre foi uma mulher, a esposa de Deus Pai. Ela é a palavra que sempre esteve com Deus desde o princípio. Quando Deus disse, façamos ao homem a nossa imagem e semelhança, fizemos varão e fêmea. Foram feitos à imagem de Deus, pai e mãe. Isso não se sabia até que eu me manifestei, como Cristo nesses últimos dias, também como o Espírito Santo e Consolador, que prometemos que viria. Eu trago a ordem aos homens e os ensino que a ordem perfeita é cabeça e corpo, varão e fêmea. Se em tua mente não entende essa ordem, quer dizer que para Deus está em desordem. Te falta o conhecimento e a sabedoria de Deus para que possa se corrigir de seu grave erro. Em primeiro lugar, é tua mente que Deus ordena e logo se reflete ao seu redor. É importante que entenda que Deus jamais vai aceitar as pessoas que estão em desordem e não querem mudar suas vidas. Eu escutei pessoas que disseram, Deus me fez assim, ou devemos aceitar-nos tal e como somos. Mas isso não é verdade. Deus, somos os mesmos eternamente, e a criação de Deus é espírito. Portanto, se você diz que Deus te fez assim, está procurando estabelecer sua própria justiça para seguir vivendo assim, e está ignorando que a justiça de Deus diz que isso é uma paixão vergonhosa. Por isso diz na carta aos Romanos 10:3, porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pensam que Deus os fez assim e que os aceita assim, e por isso o mundo também deve aceitá-los, quando na realidade rejeitaram a única maneira em que Deus aceita os seres humanos. Eu sou a verdade e vim somente para falar toda a verdade sobre Deus, ainda que às vezes a verdade pode soar dura. Mas o que sabe amar só pode falar a verdade. Por isso diz em João 8, do 31 ao 32,
Se vocês obedecem meus ensinamentos, serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os fará livres. Meus ensinamentos te levam a toda a verdade de Deus e te ensino como é Deus e como é que te aceitamos. Porque hoje Deus Pai só aceita os que confiam em Cristo Lisbeth. Eu estou aqui para explicar às pessoas a verdade sobre como é Deus Pai e Mãe, para que deixe de se justificar e permita que a justiça de Deus faça isso por ti. Mas depois de conhecer a verdade, você não pode rejeitá-la e fazer como se não a conhecesse. Veja como diz na carta aos Romanos 1, do 18 ao 32. Mas as pessoas negaram injustamente a verdade sobre como é Deus. E o Deus Altíssimo está muito irado por toda essa maldade e injustiça. Essas pessoas sabem tudo o que se pode saber sobre Deus, pois Deus mesmo mostrou. Aqui é onde eu entro, porque eu sou a Mãe Deus que lhes mostrei, com evidências, tudo sobre Deus. Ninguém mais neste mundo disse ou fez como eu, e é injusto como esses homens negaram essa verdade que eu falo. Através do que Deus criou, todos podemos conhecê-los e também podemos ver seu poder. Portanto, essas pessoas não têm desculpa, pois sabem de Deus, mas não o respeitam, nem o agradecem. Não pensam em nada além de fazer o mal e em puras tolices. Isso só se aplica aos que conhecem a verdade de Deus. Por isso é importante que essas pessoas que me escutam pela primeira vez, ou que já vêm me escutando, não endureçam seu coração, como já fizeram muitos que me rechaçaram. É depois de ter conhecido a verdade de Deus que a pessoa não tem desculpa para não fazer o que Deus manda. Mas se é tua primeira vez, tem oportunidade de ser fiel a Deus Pai e a Cristo Lisbeth, sua esposa? Imagina que lindo seria ter a Deus do teu lado, te protegendo e fazendo justiça por ti. Bom, se é humilde, não se apartará de mim e sempre terá a proteção de Deus. Isso é uma garantia, porque se fizer a prova, verá que é assim. Mas se é altivo e não é humilde, jamais vai me aceitar, e tampouco Deus Pai vai querer que entre em meu reino. Acham que sabem tudo, mas na realidade não sabem nada. Em lugar de adorar ao único e poderoso Deus Melquisedeque Lisbeth, que vive para sempre, adoram a ídolos que eles mesmos fizeram. Ídolos com formas de seres humanos, mortais no fim, ou com forma de pássaros, de animais de 4 patas e de serpentes. Isso é uma figura de como o homem terrenal faz ídolos de qualquer coisa que o domina em sua mente. Por isso Deus deixou que fizessem o que quisessem, e seus maus pensamentos os levaram a fazer com seus corpos coisas vergonhosas. Trocaram a verdade sobre Deus por uma mentira, e assim cultuaram e serviram às coisas que Deus criou, mas não ao próprio Criador, quem é digno de eterno louvor. Amém. Creem em deuses falsos, homens que não têm o respaldo de Deus. Porque só eu, o verdadeiro Deus, trouxe a sabedoria oculta, que vem acompanhada de proteção, segurança, prosperidade, saúde e imortalidade, que é a vida eterna, porque estou com Deus Pai e sou Deus Mãe. Esses homens e mulheres maus que não me aceitam são entregues a todas as paixões desordenadas. Portanto, Deus os entregou a paixões vergonhosas. De fato, as mulheres trocaram as relações naturais pelas que vão contra a natureza. Assim também os homens deixaram as relações naturais com a mulher e se inflamaram em paixões sensuais uns com os outros, homens com homens, cometeram atos indecentes e em si mesmos receberam o castigo que merecia sua perversão. Como não quiseram considerar a Deus, Deus os deixou fazer tudo de mal que sua mente inútil os leva a fazer. São pessoas injustas, malvadas e gananciosas. São invejosos, assassinos, briguentos, trapaceiros e fofoqueiros. Falam mal dos demais, odeiam a Deus, são insolentes e orgulhosos e se acham muito importantes. Sempre estão inventando novas maneiras de fazer o mal e não obedecem seus pais. Aqui está se referindo aos seus pais espirituais, porque estamos falando de homens e mulheres que conhecem a verdade de Deus, de que é pai e mãe, e a trocaram pela mentira.
alguns dizendo que Deus é solitário e outros insinuam que Deus tem um filho como cônjuge e não uma esposa. O que há em suas mentes é só fazer o mal? Você sabe quão triste é não receber que Deus Pai tem esposa e que agora não só tem um Deus Pai, mas uma deusa mãe também? O mais interessante de tudo isso é que eles acham que Deus é seu Pai, quando os filhos de Deus só podem chegar através de mim. Deus jamais vai te reconhecer como filho se não nasceu de novo do Espírito, que é a palavra, que é sua esposa Cristo Lisbeth. Não querem entender a verdade, nem se pode confiar neles. Não amam a ninguém, nem se compadecem de ninguém. Deus já disse, e eles sabem, que os que fazem isso merecem a morte. E apesar disso, não só seguem fazendo, mas felicitam aos que também fazem. Essas pessoas que sempre aplaudem a imundície são tão más quanto os que fazem e merecem a morte. Digo isso porque em meu reino não permanecerá imundo que não seja limpo. O que não quer a limpeza de Deus merece a morte, porque nesta vida vai sofrer muito e é melhor que deixe de ser, ao invés de ter que padecer tanto por ter negado a Cristo, que veio para te salvar. Minha vinda não é fácil para os muitos que não querem entrar pela porta estreita. O mesmo aconteceu quando saíram do Egito e quando Noé construiu a arca. Sempre existem homens e mulheres que são tão maus e perversos que não gostam da luz de Deus. Por isso meus santos anjos são tão importantes para mim, porque eles são homens e mulheres humildes que escolheram o caminho dos justos, que é como a luz da aurora, que vai aumentando em resplendor até que é pleno dia. Estamos tão orgulhosos deles por fazerem o correto e permitir que Deus tire suas roupas sujas e as substitua por roupas limpas e resplandecentes. Estão agarrados a mim e não se desprendem por nada, já que eles sabem que comigo são mais que vencedores e co-herdeiros de toda a riqueza de Deus. Amém, aleluia! Eles puderam reconhecer que eu sou Cristo na terra e não me traspassaram. Se levantaram muitos falsos cristos, mas nenhum deles desafiou as pessoas como eu, nem tampouco apresentou o nome do Pai como eu, nem disseram onde está o Pai, como eu fiz. Só o verdadeiro Cristo pode falar como eu falo, com certeza e convicção de que Deus Pai Melquisedeque está comigo, não me abandonou, porque Ele e eu somos um pela eternidade. Dele é que eu tiro toda a sabedoria do Evangelho eterno. Só em me escutar você saberá que Deus está comigo. Ninguém neste mundo fala como eu. Isso você não pode negar. No princípio se turbará com minhas palavras, mas quando comece a ver todo o poder que há em meu nome, se maravilhará em saber que este plano de Deus, que parece ridículo, é mais sábio que o mais sábio dos planos humanos. Alguém poderia pensar que Deus é débil por enviar sua esposa para salvar aos homens. Mas o que eu faço é mais forte que a maior força humana. Porque levar um mortal a morrer a todos os desejos enganosos de sua mente carnal e viver em uma ordem perfeita, sem margem de erro, é poderoso demais para que um simples mortal entenda. Levar um homem e uma mulher que viveu toda sua vida em trevas e muitos sofrimentos, chame do que quiser, levar essa pessoa a viver eternamente com essa sabedoria é grande. E só o verdadeiro Cristo pode conseguir. Se você é uma pessoa honesta, que busca a justiça e a verdade de Deus, então não poderá negar que eu sou Deus na terra, que posso te dar a vida, e teu corpo nunca verá corrupção nem a tumba. Se lembram do paralítico que há 38 anos estava enfermo e que tentava entrar no tanque de água para se curar, mas não podia? Bom, vamos ver o que diz sobre esse tanque em João 5,4. Porque um anjo descia de vez em quando ao tanque e agitava a água. E o primeiro que descia ao tanque, depois do movimento da água, se curava de qualquer enfermidade que tivesse. Cada vez que um anjo descia, é a figura dos meus santos anjos, que estão no céu, que têm todo o conhecimento de Deus, e descem para falar com os homens terrenais, os que estão em escuridão. Para ajudá-los a se curar da mentira de sua mente carnal, é através de minha palavra que dão um movimento à água, e essa água representa a mente carnal,
quando vem o movimento da água, é que a pessoa pode se curar completamente. Esse paralítico representa alguém que escutou minha palavra, mas não sabe como se aproximar para ser curado por mim. A frase "de vez em quando" nos leva à segunda carta a Timóteo, 4, do 1 ao 2, onde diz, na presença de Deus Pai e de Cristo Lisbeth, quem um dia julgará os vivos e mortos, quando vier para estabelecer seu reino, e esse dia é hoje. Te peço, encarecidamente, que pregue a palavra, que inste a tempo e fora de tempo, redargua, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Outra versão diz, tu anuncies a mensagem de Deus em todo momento, anuncies, ainda que esse momento não pareça ser o melhor, mostre às pessoas seus erros, corrija-as e anime-as, instrua-as com muita paciência. Essa é a verdade que liberta. A água representa a mente carnal, e quando diz que um anjo agitava a água, é porque minha palavra causa turbação ao ouvi-la pela primeira vez. Mas se consegue entrar no tanque enquanto ouviu a palavra de vida, se curará de todo engano deste corpo morto e achará a plenitude de Deus, que é a vida e a imortalidade. Outra figura é quando Cristo caminhou por cima da água, e Pedro não pôde, porque ficou com medo. Minha palavra não deve te dar medo, senão que deve te trazer paz e gozo, porque minha palavra é poder de Deus. Provado por meus santos anjos e pelas ovelhas do outro redil, que agora estão chegando a mim. Se me prova, conseguiu caminhar por cima da água, como fazemos eu e meus santos anjos. Outra figura é Moisés e a separação das águas no Mar Vermelho, que foi para que o povo pudesse cruzar. Também a figura de Noé e da arca. O plano de Deus é que todos entrassem na arca, para que não morressem, mas os teimosos, que não entraram na arca, se afogaram pelo dilúvio. Tudo é uma figura do verdadeiro que hoje vivemos. Eu vim para ensiná-los a caminhar sobre as águas, ou seja, como reinar sobre tudo na mente. Caminhe sobre as águas comigo. Não vai se afogar. Não seja como Pedro, que não confiou. Eu sou quem está cumprindo todo o escrito, e quero que deixe de pensar no Cristo de 2000 anos atrás, porque se tudo se cumpriu na manifestação de Cristo há 2000 anos, então qual foi o propósito de dar lugar a uma segunda vinda? Você não acha que em sua primeira manifestação como Cristo teria resolvido tudo? Ou se ressuscitou fisicamente, por que não a vimos jamais regressando nas nuvens do céu? Aquele que diz que tudo se cumpriu há 2000 anos, não sabe, que é um incrédulo, não crê em Deus, e o que está expressando é que Deus é um mentiroso e que não cumpre com suas promessas. Não seja como os homens que apartaram da verdade o ouvido e voltaram às fábulas. Deus fala com a verdade, porque somos a verdade e explicamos tudo o que está escrito na Bíblia. O que poderia parecer uma fábula, não é, porque Deus não é místico. E hoje estamos na terra chamando a todo o que tiver ouvido para ouvir a voz de seu pastor, Cristo Lisbeth. Siga-me, que te levarei a descansar em lugares de delicados pastos. Junto a águas de repouso, te pastorearei. Eu o que quero é te colocar a pensar, para que veja que eu digo a verdade, e que eu honro a Deus Pai. Eu sei o que você tem que fazer para agradar a Deus Pai, e meus santos anjos também sabem, porque eles têm a base da sabedoria, que é o temor reverente a Deus, Melquisedeque Lisbeth. Eles fazem tudo o que eu lhes digo, porque fazendo como eu faço, é que agradam a Deus Pai. Se você quer conhecer a Deus, siga me escutando e não tenha medo, se aproxime, ligue-nos para enviarmos informação gratuitamente, ou visite-nos em um centro para que possa conhecer meus santos anjos e possa sentir o poder e o gozo de estar perto de Deus e de seus santos fiéis. O propósito da segunda vinda de Cristo à Terra é ensinar aos homens como viver pela fé de Cristo, a única fé que agrada a Deus Pai, já que ninguém neste mundo viveu por essa fé. Também vim para trazer a ordem de Deus, ajudar o ser humano a conhecer a justiça de Deus e como é que Deus pensa, porque quando os seres humanos fazem seu próprio juízo sobre o que eles acham que é bom, na verdade não é bom para Deus. E é importante conhecer
o que agrada a Deus. Só porque você pensa que está fazendo algo bem, não significa que agrada a Deus. Um exemplo é que algumas pessoas amam seus filhos com amor equivocado e os põem a perder, os malcriam, pensam que estão fazendo o correto e isso Deus odeia. É muito importante que saiba a verdade sobre Deus. Se nos conhece bem, vai fazer tudo o que nos agrada e sempre estaremos contigo. Se você não gosta dessa ordem, então vai morrer em seus pecados por traspassar a Cristo e por não querer fazer o que Deus te pede através de mim. Aceite que Cristo já chegou à terra para te salvar e deixe de esperar a outro Cristo nas nuvens, porque esse Cristo não vem por você nem por ninguém. Se até agora não chegou assim, é porque não tem sentido nem lógica que venha dessa forma. Se viesse dessa maneira, estaria em contradição com tudo o que se prometeu sobre esse Cristo. Portanto, nunca virá assim. Já está aqui presente e se chama Cristo Lisbeth. Prove-me e verá que é assim. Amém? Aleluia! Os amamos eternamente.